Olá! Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo no universo da governança. A ideia é comparar as regras do jogo entre o setor público e o privado. Vamos descobrir juntos como essas regras podem definir o sucesso ou, claro, o fracasso de qualquer organização. E para começar, uma pergunta que é a base de tudo, né? O que é que realmente garante que uma organização, seja ela uma agência do governo ou uma startup super inovadora, não só sobreviva, mas cresça e tenha sucesso? A resposta para isso está em uma única palavra: governança. Governança, basicamente, é o cérebro da operação. É bom não confundir com a gestão do dia a dia, tá? Pense nela como a bússola, a função que define a direção. É a governança que estabelece a estratégia, que avalia os riscos e que monitora os resultados, garantindo que a organização se mantenha no caminho certo. É como se fosse o sistema operacional que comanda todo o resto. E é aqui que a gente entra no coração da nossa análise. Porque governança é um conceito universal, sim, mas os objetivos dela mudam completamente dependendo do campo em que se está jogando, o setor público ou privado. E olha, este quadro aqui resume as diferenças de um jeito bem claro. No setor público, o foco é o bem-estar social, o interesse coletivo e a transparência é uma obrigação por lei. Já no setor privado, a meta é outra, é o lucro. A competitividade dita o ritmo e o orçamento é mais flexível, sempre buscando o melhor retorno sobre o investimento, o famoso ROI. E claro, esses objetivos tão diferentes acabam se traduzindo em públicos muito distintos. Uma agência do governo, por exemplo, tem que prestar contas aos cidadãos. Eles são o principal stakeholder. Já uma empresa privada, bom, ela precisa satisfazer os clientes para vender, os investidores para conseguir recursos e os colaboradores para reter talentos. São universos de expectativas bem diferentes, né? Mas, apesar de todas essas diferenças, existe sim um alicerce comum. Vamos dar uma olhada agora nos princípios que são universais, que formam a base de qualquer boa governança, não importa onde ela seja aplicada. Transparência, integridade, equidade e accountability, que é a boa e velha prestação de contas. É bom guardar bem esses 4 pilares porque eles são simplesmente indispensáveis. Sem eles, a confiança vai por água abaixo, seja do cidadão no governo ou a do investidor numa empresa. Eles são a base de verdade para a sustentabilidade. E aqui tem um ponto bem interessante. A motivação por trás desses princípios pode variar. Para o governo, ser transparente não é uma escolha, é uma obrigação com a sociedade. Já para uma empresa, além de ser a coisa certa a se fazer, ser transparente atrai investidores, conquista clientes, acaba se tornando uma vantagem competitiva poderosa no mercado. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que esses princípios são aplicados no dia a dia de cada setor? Especialmente quando o assunto é gerenciar riscos e garantir a integridade. No setor público, a estrutura costuma ser bem definida, como mostra o referencial do Tribunal de Contas da União, o TCU. O processo começa lá em cima, com a liderança dando o exemplo. Depois, se estabelecem sistemas fortes para gerenciar riscos, se abre informação para o público e, finalmente, se criam mecanismos claros para prestação de contas e responsabilização. Já no setor privado, principalmente com essa onda do ESG, as ações são bem concretas. A gente está falando de códigos de conduta rigorosos, políticas de tolerância zero com assédio e corrupção, proteção de dados alinhada com a LGPD e um conselho de administração que participa ativamente da supervisão dos riscos. E essa história de gestão de riscos virou prioridade absoluta. Dá uma olhada nesse número, de um estudo da KPMG. É impressionante. 74% dos conselhos de administração fortaleceram suas estruturas de risco. E por quê? Bom, porque o cenário político e econômico global anda cada vez mais instável. Isso só mostra que boa governança não é algo estático, sabe? Ela evolui para responder aos desafios do mundo real. E esse guia do TCU é um ótimo exemplo de como o setor público tenta se estruturar. São ferramentas como essa que ajudam a traduzir aqueles princípios de governança em ações práticas, que no fim das contas resultam em serviços melhores para todo mundo. Bom, vamos agora para a nossa reta final e tentar conectar tudo isso. Afinal, qual é o grande benefício de investir tempo e recursos em uma boa governança? A resposta é bem simples, na verdade: longevidade. Essa citação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, é perfeita. Pensa bem, decisões melhores levam a resultados melhores, que, por sua vez, garantem que a organização não apenas sobreviva, mas que ela prospere com o tempo. Governança é, sem dúvida, a base para um futuro sustentável. Então, resumindo, os benefícios são claros e valem para todos. Uma boa governança constrói organizações mais fortes, melhora a gestão, atrai recursos e talentos e, ainda por cima, cria um escudo eficaz contra riscos.
É um verdadeiro ciclo virtuoso que impulsiona o crescimento. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, a pergunta que fica é: implementar uma governança robusta deveria ser visto como um custo ou como um investimento mais estratégico que uma organização pode fazer no seu próprio futuro?